Fala pessoal, pô, sejam muito bem-vindos aí à primeira live do canal do Orlando Crypto. Espero de verdade que vocês curtam a live de hoje. Enfim, me deem aí um feedback, cara, se vocês estão escutando bem o áudio, se a câmera tá boa, enfim, tudo, porque particularmente eu tô sozinho aqui, acho que é a primeira live que eu faço sozinho, então vai ser uma dinâmica particularmente bem divertida. Mas caraca, velho, tô bem feliz de, enfim, tá vendo todo mundo aí, cara, quantidade de gente que tá comentando, quantidade de gente engajada, a gente já tá com quase 150 pessoas aqui na live, então, pô, que irado. Enfim, acho que não tem como eu começar a live a não ser, sinceramente, agradecendo vocês por tudo, por estarem aqui presentes, por estarem aqui apoiando. E, enfim, vamos direto pro conteúdo, que eu acho que não tem enrolação, não tem nada, não tem nem por que enrolar. Já vi que tem muito mais like que gente aqui, então bora pra cima. Inclusive, só se eu posso fazer um pedido, se vocês puderem, enfim, divulgar a live, o link da live, que eu sei que algumas pessoas, enfim, não estão achando ainda do canal, como é o primeiro vídeo, agradeço bastante. E de verdade, qualquer feedback que vocês tiverem, vão mandando aí no chat, porque é basicamente vocês que vão me orientando aqui de tudo que vocês estão vendo. Mas enfim, compartilha aqui um PPT. Essa primeira live eu quis montar realmente uma apresentação que eu acho que é legal e explicar um pouco por que em 2024 pode mudar a sua história no mercado de cripto. Então, essencialmente, qual que é o objetivo dessa live aqui, sendo muito direto para vocês? É preparar vocês para o próximo ciclo de alta do mercado de cripto. É bem simples, tão simples quanto isso. Então, o que eu fiz aqui nessa live? Primeiro, eu quero explicar para vocês o que eu acredito que são fatores que geram ciclos de mercado no mercado de cripto. Depois, eu quero explicar para vocês quais são os fatores externos ao mercado de cripto que devem gerar o próximo ciclo. Depois, eu quero explicar para vocês quais são os fatores internos no mercado de cripto que podem gerar o próximo ciclo. E, por fim, eu quero trazer para vocês os setores e os ativos que eu acho que vale a pena investir para esse próximo ciclo, então vale a pena tomar risco. Cada um dos setores eu vou explicar um pouco mais detalhadamente como eu investiria, como eu pensaria. Então, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, que quando eu aparecer os setores eu vou puxando o comentário de vocês. E por fim, eu vou ter mais um último ponto que vai ser mais uma reflexão. Separei um texto do ex-founder da Coinbase, que, enfim, ele explica muito para mim do que é construir coisas em ciclos de mercado. Particularmente, eu estou tentando provar um pouco essa tese, sentir um pouco essa tese. Então, esse é o resumo aí da live, só para vocês já ficarem sabendo. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero começar essa live desmistificando uma parada que eu até brinquei ontem no canal do Caio, que foi, cara, eu acredito que dá para fazer, por exemplo, 10, 12 vezes no próximo ciclo de mercado. Eu vi que isso virou corte em um monte de lugar, mas por que eu falo isso? Por que eu faço essa afirmação? Esse é um gráfico, como vocês podem ver, de um ativo que fez quase 13 vezes em 247 dias. E isso foi relativamente recente, isso foi em 2020. Um ativo que valia $300 e chegou a valer $4.000. E esse ativo é basicamente o Ethereum. Por que eu quero mostrar essa ideia aqui para vocês, e tão simples quanto o que eu acredito que dá para fazer no próximo ciclo? Eu acredito que você pode investir em cases relativamente consolidados, somado com interagir em algumas soluções que vão ser novas e tendem a ser tendências no mercado, e esses dois fatores juntos podem gerar uma carteira muito legal, junto com uma boa gestão de risco. Então, por que eu quero trazer essa ideia para vocês? Justamente para desmistificar aquela ideia louca que você tem que investir em coisas extremamente aleatórias, mas não, se você investir com tese, você investir com um bom direcionamento, você vai ter bons resultados. E é um pouco do que eu acredito no próximo ciclo. Eu acho que o próximo ciclo, uma carteira, por exemplo, com uma boa tese de infraestrutura, com uma boa estratégia de proteção, e com algumas aplicações ali mais consolidadas, é mais do que o suficiente para você, por exemplo, ganhar um resultado de 10, 12 vezes, desde que você saiba gerir um pouco a parte de dinâmica, um pouco a parte de timing e compreender toda essa lógica. Essencialmente, é isso que eu quero trazer para vocês. E aí, eu acho que primeiro passo mais essencial, é a gente entender um pouco a dinâmica de ciclos, né? E eu gosto muito dessa frase, eu estava dando uma aula recentemente no MBA, que eu abri com essa frase, que foi: as condições econômicas podem definir, podem diferir, né, de período para período, mas a psicologia humana que está incorporada entre todos nós não mudará. O que eu quero dizer com isso? Que basicamente, se a gente entender ciclo de mercado, cara, a gente entende tudo. Entender ciclos de mercado, entender o que vai fazer o mercado voltar, o que vai fazer o mercado cair, etc., é o ponto central para a gente ganhar dinheiro no mercado de cripto e, naturalmente, tomar riscos de forma eficiente, riscos de forma inteligente. E aí, como que a gente
reflete isso justamente nessa dinâmica um pouco de psicologia de mercado, né? Então, aqui eu só quis dar um exemplo que é justamente essa dinâmica, né? Que você vai ter os momentos de alta, os momentos que a gente vai ter sempre essa força compradora que todo mundo vai estar interessado e os momentos de baixa. E agora o que eu particularmente acho que a gente está vivendo? A gente está vivendo umas horas mais escuras do mercado, na hora que o mercado está dando merda, mas particularmente numa das melhores horas que existe para investir. E eu vou explicar um pouquinho melhor o porquê isso. Eu só quero reforçar que isso, assim, não é uma coisa particular do mercado de cripto, isso é uma coisa que acontece em todos os mercados. Então, aqui é um estudo, quando estava estudando ciclos de mercado, acabei lendo ele, que mostra, desde 1980, todas as dinâmicas de ciclo de mercado que a gente já viveu. Então, isso daqui é um pouco só de resumo para vocês entenderem como realmente é algo que é muito frequente. E aqui, eu acho que é um dos gráficos que eu mais me divirto, eu mais me recordo, porque eu lembro de apresentar esse gráfico em uma live há algum tempo atrás, que é justamente esse gráfico de ciclos de mercado, né? Então aqui você tem os bear markets e os bull markets do mercado de cripto, e particularmente para mim, esse gráfico ele traduz muito do que a gente está vivendo. Eu lembro até hoje, quando a gente estava no final de 2021, e que a galera começou a perguntar, pô, esse é o fim do bull market? Agora acabou o sonho? E eu lembro que eu falei, cara, vamos esperar 6 meses e aí sim a gente pode falar se a gente tá num bull market ou num bear market. E eu acredito particularmente nisso, né? Eu vi muita gente, tipo, especulando já, pô, agora a gente já entrou no ciclo de alta, agora é alta infinita. Então, acho que não tem como a gente cravar isso. A gente sempre vai cravar isso pós as coisas acontecerem no mercado. Mas eu acho que a gente pode entender alguns fatores, alguns indicadores que levam a gente a acreditar em determinados movimentos e mais do que isso, levam a gente a acreditar que continua valendo a pena estar exposto no mercado de cripto. Então, bora aí entrar um pouquinho nesses fatores, que é basicamente o que define os ciclos do mercado de cripto. E aqui eu quero trazer um gráfico que, para mim, é um dos gráficos mais legais e é um dos gráficos que mais molda a minha visão de futuro do mercado de cripto, que é um gráfico de correlação. Então, só para quem não sabe, o que é um gráfico de correlação? Basicamente, ele mostra se dois ativos eles têm comportamentos similares, sejam opostos, né? Então, quando eles tendem, por exemplo, a -1, é que um ativo tem um comportamento extremamente oposto ao outro, ou quando eles tendem mais próximo a 1, é que um ativo tem um comportamento muito similar, ou, por exemplo, que os ativos são neutros. Se vocês observarem esse gráfico, o que ele é interessante? Se a gente vai até 2020, a gente tinha dois ativos, esses dois ativos aqui que a gente está correlacionando, neutros. Eles não tinham ligação nenhuma com uma dinâmica com a outra. Se a gente passa a partir de 2020, e a gente percebe já que é uma outra dinâmica. É uma dinâmica em que esses dois ativos apresentam uma grande correlação, uma correlação significativa em relação a isso. Isso daqui basicamente é um gráfico entre o S&P 500 e o Bitcoin. E para mim, isso é um gráfico que ele ilustra para a gente esse novo padrão do mercado cripto. Por que um novo padrão do mercado cripto? Porque a partir de 2020, o mercado cripto ele mudou a forma de lidar. A partir de 2020, o mercado cripto ele não era mais um mercado à parte ao mercado financeiro. Ele se tornou um mercado que faz parte do mercado financeiro. Hoje, se a gente discute cripto, se a gente analisa cripto, se a gente pensa em cripto, a gente precisa pensar cripto relacionado ao mercado financeiro e vice-versa. Isso é fundamental em toda análise, em tudo que a gente for compreender. Então é importantíssimo vocês entenderem isso. Por isso que se discute tanto macro em cripto, por isso se reflete tanto sobre as dinâmicas do mercado de cripto, porque sem compreender isso, basicamente a gente acaba ficando no escuro no mercado de cripto. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gosto de frisar muito, e por isso que eu quis deixar uma frasezinha aqui, legal, aquelas frases que você tira print para anotar no caderninho e relembrar, que é: os ciclos do mercado de cripto a partir de 2020 serão definidos por fatores endógenos internos ao mercado de cripto e exógenos externos ao mercado de cripto. E precisamos compreender ambos. O que eu quero dizer com isso aqui? Que a partir de 2020 não adianta a gente só analisar a tecnologia de cripto, entender quando a infraestrutura do mercado de cripto estiver bem estruturada, quando as coisas estiverem funcionando, e também não adianta a gente só olhar macro. Se a pessoa está tomando todas as decisões de investimento nela baseada em macro, ela tem uma probabilidade muito grande de errar nessa dinâmica. Se a pessoa está tomando todas as decisões dela só baseada nos fatores internos, só na parte de tecnologia do mercado de cripto, ela também tem uma probabilidade muito alta de errar toda essa dinâmica. Por quê? Porque ela está
projetando uma visão ampla, uma visão holística de todo o mercado. E esse talvez seja um dos pontos que eu acho mais importantes da gente entender para a gente projetar um próximo ciclo de mercado. Então, para começar essa discussão, eu quero primeiro focar nos fatores externos ao mercado de cripto. Eu acho que é o que todo mundo meio que está debatendo inicialmente, que é esse negócio, macroeconomia, o Fed vai quebrar o mercado, toda essa dinâmica. Eu acho que é um pouco do que a galera sempre está puxando. E aqui, o que eu gosto é trazer essa frase aqui do Warren Buffett, que é: em todos os momentos, em todos os mercados, em todas as partes do mundo, a menor mudança nas taxas altera o valor de cada ativo financeiro. E aí, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e entender o que a taxa de juros, e aí, que é basicamente o que todo mundo está discutindo, aumente a taxa de juros do Fed, etc. O que a taxa de juros significa para os mercados tradicionais e, naturalmente, até mesmo hoje para o mercado cripto. A taxa de juros, basicamente, ela é uma métrica de quanto você vai ganhar de rendimento nominal, de rendimento ali sobre o seu dinheiro, se você deixar seu dinheiro parado. Ou seja, em outras palavras, a taxa de juros é o quanto custa o dinheiro. Essa talvez seria a melhor definição. E aí, a taxa de juros real, que é o quê? A taxa de juros que a gente tem divulgada pelo governo, menos a inflação, ela basicamente é o quanto o dinheiro realmente vale. E por que eu quero trazer essa reflexão? Porque a gente vê o 2020, 2021, um mundo que é o mundo do easy money. Tem um documentário muito legal da BBC. Eu até sei que o Casta vai fazer no canal dele um cinecast explicando esse documentário. A gente, inclusive, já assistiu junto e trocou muita ideia sobre esse documentário, que ele ilustra como o mundo, a partir especialmente de 2008, mudou em relação à taxa de juros. Como o mundo, ele começou a ter realmente dinheiro infinito. Por quê? Porque a gente chegou, historicamente, no momento que a gente teve taxa de juros negativa. Ou seja, valia mais a pena você colocar o dinheiro em qualquer outra coisa que não ficar líquido, que não ficar com dinheiro. E isso justificou toda essa dinâmica de alta do mercado. E o mercado financeiro, de modo geral, aprendeu que essa dinâmica acontece. O mercado, de forma geral, aprendeu e se acostumou com essa lógica de, cara, vou ter sempre dinheiro fácil, não necessariamente preciso entregar resultado, não necessariamente preciso entregar lucro. E o que esse fenômeno aconteceu e está gravando com a gente? Basicamente, no momento que o mundo voltou a ver que o dinheiro valia alguma coisa, aqui nesse caso, mais especificamente, no momento que a gente teve as elevações de taxas de juros do Fed que a gente está vivendo agora, o mercado entrou em colapso. Então, por que a gente está sofrendo tanto com queda? Por que o bear market do mercado de cripto começou no final de 2021? Porque foi no momento que o dinheiro voltou a valer alguma coisa. E foi no momento que a gente teve que refletir no que a gente estava investindo. E, naturalmente, a gente estava especulando coisa pra caramba. A gente estava acreditando no valor, a gente não estava refletindo tanto se as coisas valiam ou não valiam no mercado. E aí é nesse momento, é nesse contexto que a gente vê justamente a queda da maior parte dos ativos de bolsa de valores, de tecnologia, de infraestrutura, entre outras coisas, inclusive o mercado de cripto. Por isso que a gente está sofrendo tanto nesse mercado. Mas tem uma outra frase que eu acho fenomenal quando a gente começa a viver todos esses fenômenos, que é: o Fed pesca com dinamite. O que isso significa? Isso foi uma frase dita por um veterano do Fed, ali enfim, foi dita várias e várias vezes por várias personalidades, mas a primeira vez é atribuída a um veterano do Fed, que ele fala que toda vez que o Fed altera juros, a gente tem uma crise econômica. Toda vez. Por quê? Porque a gente vai mudar numa coisa que é a coisa mais sensível do mercado, e que normalmente a gente não tem essa sensação, esse tato de quando as coisas estão sendo muito ou pouco impactadas. E aqui, só para exemplificar, por exemplo, quando a gente subiu a taxa de juros na década de 80, foi quando a gente teve a crise ali de empréstimos, uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Na década de 90, foi quando ali a gente teve outra crise em real estate nos Estados Unidos. Quando a gente subiu ali próximo aos anos 2000, foi justamente quando a gente teve a quebra das bolhas.coms, a crise ali dos anos 2001, 2002. Quando a gente subiu a última vez, antes dessa, a gente teve a segunda maior crise da história financeira, que foi a bolha a bolha de crédito, né, a crise de 2008. Então percebam que a gente sempre tem esse padrão. E o que a gente está vivendo agora é justamente isso.
quando o Fed vai parar de subir juros, quando a gente vai estabilizar do ponto de vista macroeconômico. Justamente quando o Fed sentir que ele está criando uma nova crise, ou na verdade, melhor ainda, quando ele de fato instaurar uma nova crise. Então, esse talvez seja um dos pontos mais interessantes que a gente tem que refletir aqui. Só antes de fazer um parêntese na apresentação, tô vendo o comentário de todo mundo, tô super feliz que a galera tá super engajada. Primeira, só uma dúvida, galera, vocês estão entendendo? Tá dando para acompanhar bem? Se ficou alguma dúvida, já mandem aí no chat. E o Wagner só colocou um ponto aqui, né, que tá com dificuldade absurda de encontrar o canal. Entendo super, realmente, como esse é o primeiro vídeo do canal, ele ainda não tá ranqueado. Então, enfim, pessoal, se eventualmente tiver outras pessoas que vocês sabem que iriam acompanhar esse conteúdo, vocês puderem compartilhar, e enfim, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda pra caramba a gente atingir mais gente e o canal começar a ranquear e ficar mais tranquilo tudo. Mas enfim, o pessoal tá curtindo a live, já vi ali os feedbacks no comentário, então beleza, bora pra cima. Assim, pessoal, só outro parênteses, eu não tenho ideia nenhuma da quantidade de likes, eu só tenho ideia que tem 250 pessoas acompanhando, tô feliz pra caramba com isso. Agora de likes, do resto, de inscritos, não faço ideia. Enfim, mas vamos lá, vamos pra cima, porque, pô, eu tô aprendendo que gerir uma live sozinho é um bagulho meio puxado. Ainda bem que sexta o Caça vai estar aqui pra me ajudar. Mas bora aí, bora aí, bora aí. E aí, vamos voltar essa história toda, né? Então, beleza. Historicamente, a gente sempre viu crises acontecer. Década de 80 subiu juros, deu ruim. Pô, década de anos 2000 subiu juros, bolha.com. 2008 subiu juros, que é a segunda maior crise da história do mundo. O que está acontecendo agora em 2023? Basicamente, a gente também está vendo uma outra quebradeira. Essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês é um conjunto do valor, né, dos bancos que quebraram na crise de 2008 e agora na crise de 2023, vamos colocar assim. E como vocês percebem, que interessante, é que a gente teve, né, a quebra de 3 grandes bancos nos Estados Unidos, e justamente isso que traz um pouco essa ideia de que a gente vai viver uma mudança do Fed. E percebam que essa mudança, ela já é perceptível por 2 fatores que eu acho muito interessantes. Primeiro, a redução da dinâmica especulativa do mercado. E esse, para mim, é um dos gráficos que mais me deixa animado para estar começando a me posicionar agora no mercado de tecnologia, incluindo o mercado de cripto. Vamos lá. O que esse gráfico mostra para a gente? Esse gráfico mostra que a gente teve o all-time low, ou seja, o menor valor da história dos últimos 6 anos de novos unicórnios. O que isso significa? Primeiro, o que é um unicórnio no mercado financeiro? Um unicórnio no mercado financeiro é uma empresa que vale 1 bilhão de dólares. Então, essa é a nossa definição que a gente vai ter de unicórnio. E o que acontece? O que vai fazer essa empresa valorizar e valer 1 bilhão de dólares ou não, naturalmente também vai ser um pouco fator especulativo. Então reparem uma coisa que para mim é interessante. Quando a gente bateu o recorde nos últimos 6 anos de unicórnio, foi quando a gente teve o segundo trimestre de 2021, quando a gente bateu 148 empresas que foram avaliadas como unicórnio. Então, o que é isso? Isso basicamente é um sinal que a gente estava num momento super especulativo. Praticamente tudo estava valendo muito dinheiro. Agora, a gente bateu apenas 13 empresas. A gente caiu 10 vezes. No caso, 90 vezes, né? 90% a quantidade de empresas que se tornaram unicórnio. Por que essa diferença? Por que toda essa distinção? Justamente porque a gente saiu de um período que o dinheiro não valia absolutamente nada, que era 2021, para um período que agora a gente está reduzindo para caramba a questão especulativa. Percebam que quando a gente exclui o período de 2021 e vai até 2020, a gente tinha um padrão, que eram ali entre 30 a 40 empresas sendo consideradas unicórnios todos os trimestres. Então, o que eu acho razoável interpretar de tudo isso aqui é que agora o mercado está muito pouco especulativo. O mercado está muito pouco animado para investir em ativos de risco. Isso é um sinal muito claro que provavelmente algumas coisas que a gente está vendo agora estão subprecificadas. Aquela dinâmica, pessoal, a dinâmica psicológica do mercado. Se o mercado agora está extremamente pessimista, às vezes a percepção de expectativa do mercado é tão negativa que ela se torna mais negativa que a própria realidade. No momento que isso acontece, é o momento que a gente tem preços baixos. É o momento que a gente constrói carteiras para aproveitar um próximo ciclo. E para mim, esse é um dos primeiros sinais, um dos sinais mais claros que a gente tem essa dinâmica, a gente tem essa oportunidade. Seguindo aqui, outra coisa que eu acho legal da gente destacar
é, é um pouco da dinâmica também que a gente voltou a ter taxa de juros real nos Estados Unidos. Esses dois gráficos mostram a taxa de juros dos Estados Unidos e a inflação dos Estados Unidos. Percebam que a gente mudou essa dinâmica em 2021. Então, no início de 2021, a gente começou a ter uma dinâmica de certa taxa negativa nos Estados Unidos, e agora a gente voltou a ter taxa real, ou seja, de juros. Ou seja, agora a gente está começando a estabilizar. Agora a gente está começando a ter a perspectiva que o Fed virar e falar: tá bom, a gente está começando a amortizar a inflação e finalmente a taxa de juros superou a inflação. Então, isso é mais um sinal que provavelmente a gente vai começar a estabilizar, que provavelmente essa visão, esse receio todo do mercado vai ser alterado em breve, pode ser alterado ali nos próximos meses. E aí, a pergunta de $1 milhão, e eu não falo brincando, porque realmente essa pergunta, se alguém souber a resposta precisa, vai deixar todo mundo aqui dessa live milionário. Infelizmente, a gente não tem a resposta precisa, mas a gente tem algumas probabilidades. É quando que começa essa baixa de juros do Fed. E o que acontece? Qual que é o consenso hoje? Qual que é a expectativa do mercado tradicional, a expectativa dos grandes investidores? Que a gente vai estabilizar a taxa de juros na próxima reunião do Fed. Então, a próxima reunião do Fed vai ter a estabilização da taxa de juros, que é algo que muita gente está esperando. E aí, depois, a gente vai começar a ver um processo de decrescimento da taxa de juros. Esse processo, qual ele vai se tornar mais intenso ali no início para o meio de 24. Então, percebam que 2024 começa a se tornar um ponto-chave do ponto de vista macroeconômico, que é quando a gente vai ter estabilização e queda de taxa de juros, onde volta a ter perspectiva do quê? Do retorno de capital para investimentos de risco, onde volta a ter expectativa da gente pensar em ter recuperação de mercado. É um pouco o que o pessoal estava comentando aqui, né? Se o Fed estagnar a taxa de juros na próxima reunião, provavelmente a gente vai ter uma alta. É um pouco nessa linha. Se a gente começa a ver esse cenário de estabilização, o que acontece? Qual que é a expectativa da maioria do mercado? Primeiro, que quando o Fed começa a mudar, provavelmente o mercado vai começar a entender que a gente entrou numa recessão. Então, provavelmente a gente pode ter uma pequena correção ainda de mercado. Mas depois, que é um pouco do que o pessoal falou aqui, ó, que todas as vezes que o Fed cortou a taxa de juros, o mercado caiu. Esse que é o ponto, galera. Vamos entender como é que funciona exatamente essa dinâmica. Qual que é o primeiro ponto? Quando o Fed começa a cortar a taxa de juros, qual que é a interpretação do mercado? As coisas estão mal. E naturalmente o mercado vai corrigir um pouco. É natural. Por quê? Porque basicamente o Fed começar a cortar a taxa de juros é o Fed, em outras palavras, falar: cara, a gente está numa recessão. A gente fez besteira com a taxa de juros. Depois, você tem a recuperação do mercado. Então é quase como se a gente estivesse vivendo um prelúdio de toda essa dinâmica. A gente eventualmente tem uma correção final para depois ver um processo de recuperação. Então, eu acredito que a gente está muito próximo dessa dinâmica. E aí, uma coisa que eu até gosto de responder, né? O Felipe Campos mandou, né? Cara, você acredita que os Estados Unidos vai entrar em recessão? Particularmente, não sou o maior analista de macro, longe disso. Aqui eu tô pegando várias informações de várias newsletters que eu acabo acompanhando de macro, que eu acredito que, enfim, são bem mais fundamentadas e tem uma visão bem melhor que eu tenho. Mas qual que é o ponto que a gente tem que entender aqui? É que independente se os Estados Unidos anunciar ou não recessão, tanto faz. O movimento em si de corte de taxa de juros já gera a ideia de recessão, já gera essa dinâmica de correção para depois da entrada do mercado. É quase como se a gente estivesse próximo da hora mais escura do mercado, do momento que todo mundo fala: caralho, realmente deu ruim. Então tá bom. Agora que todo mundo já admitiu e todo mundo já incorporou que deu ruim, agora que as expectativas estão as menores possíveis, agora que a gente está no menor grau de especulação possível, agora é a hora que a gente começa a olhar e pensar em investir de forma mais significativa nesse mercado. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que pensar, essa é a reflexão que a gente tem que sacar, tem que extrair disso tudo aqui que a gente está vendo. E qual que é o meu ponto em relação a isso? Que realmente não está entrando capital de risco. Esse é um estudo sobre VCs e a gente teve uma queda de mais de 25% nos deals de VCs durante o ano de 2022. Então, cara, realmente a gente está num momento muito crítico. A gente está num momento que não está tendo capital para risco no mercado. O mercado está extremamente averso a risco. Então, é um momento que as coisas estão relativamente baratas, se a gente pensa que a gente tem uma variável especulativa menor no mercado. Então, é onde que a gente vê oportunidade. Particularmente, como eu estou lidando com tudo isso. Eu já estou posicionado no mercado de cripto, mas eu estou utilizando naturalmente as estratégias de hedge, para caso a gente continue tendo queda,
eu continuo estabilizando meu preço médio. Essa é a forma que eu faço. Inclusive, depois eu vejo, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live, né, nesses Crypto Visions, uma live só explicando sobre dinâmica de CAD, sobre como a gente pensa em relação à volatilidade, em relação à proteção de patrimônio e gestão de risco no mercado de cripto. Se vocês acharem legal um tema como gestão de risco no mercado de cripto e proteção no mercado de cripto aqui, deixem já nos comentários que eu já deixo anotado, porque basicamente eu que estou fazendo planejamento de conteúdo também, então o que vocês falarem eu acabo seguindo. E sim, para quem não sabe, né, o pessoal até colocou aqui, exato, hedge é proteção. Se vocês acharem legal, a gente entra. E aqui uma pergunta que eu acho muito legal, e eu queria aproveitar para puxar esse comentário aqui do Rodrigo, que ele perguntou, né, cara, você acha que a moeda de proteção para uma crise eventual em 2023 vai ser o dólar? Isso acontecer, você acredita na valorização do mesmo? Particularmente o que eu acredito que a gente está vivendo aqui agora, tá? Eu acho que a gente está vivendo um novo paradigma financeiro. Tem um relatório muito legal da BlackRock, que é o Outlook do 2023, depois pesquisem, que eles falam, né, que do fim da grande moderação, dessa dinâmica de ciclos de mercado, e o que eu percebo é que a gente pode interpretar disso. É que, basicamente, talvez a gente não tenha mais o dólar na perspectiva talvez de 10, 20 anos como moeda global. A gente, na verdade, está num processo de perda de hegemonia norte-americana. Posto isso, eu particularmente acho que o dólar ainda é uma alternativa, mas não é a melhor alternativa. Estava lendo um livro sobre momentos de crises e momentos de guerra, o que mais desvaloriza. É interessante porque se a gente pega historicamente nas crises, a classe de ativos que mais se valoriza são os bonds, são os títulos de dívida do governo, quando a gente não está num período de guerra, quando a gente não está num período de estabilidade geopolítica. Agora, se a gente pega os períodos de guerra e instabilidade política, os ativos que mais desvalorizam são os bonds. Porque, basicamente, você tem o fim das instituições. O que se manteve historicamente em períodos de guerra estáveis? Terras, posses. Isso é muito interessante, né? Talvez até um ponto de reflexão. Talvez agora eu acho que se a gente está pensando que a gente está entrando numa nova era de moderação, numa nova dinâmica mundo, seja uma das coisas mais sensatas a gente ter uma diversificação de carteira. Eu acho que isso é um ponto muito essencial. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui então. Depois feita essa pergunta, eu vi que vocês gostaram da ideia de hedge. Agradecer aqui só o André no comentário sobre o áudio. Provavelmente deve ser um pouquinho questão de internet, mas eu já vou alterar a internet daqui de casa nessa próxima semana e provavelmente já dar uma estabilizada. Eu tava sentindo um pouco isso. O pessoal tá perguntando sobre Venture Capital. Calma que eu vou puxar esse ponto. Fiquem tranquilos que a gente vai entrar nessa dinâmica. E aqui só uma última dúvida, antes da gente ir justamente para a questão endógena do mercado. O Iago mandando, né? Será que esse medo de calote dos Estados Unidos, quebra bancária, inflação crescente, passariam a chegar o Bitcoin com uma proteção de capital? Cara, qual que é o meu feeling em relação a isto, tá? Eu ainda acho que o Bitcoin não é interpretado com essa narrativa, apesar de muita gente trazer essa narrativa. Hoje o Bitcoin ainda se relaciona e se comporta como um ativo de risco, um risk asset. Eu não acho que o institucional hoje interpreta isso. Eu acho que o institucional olha para o Bitcoin como um ativo de reserva de valor em construção, um novo ativo de reserva de valor, um potencial ativo de reserva de valor. Mas isso, para mim, faz não acreditar que ele vai se comportar nessa dinâmica. Eu acredito que nos próximos momentos, nas próximas faltas de liquidez de crise, a gente ainda vai ver Bitcoin se comportando como risk asset, como ativo de risco, tá bom? Então vamos seguindo aqui, e aí a gente entra justamente, bom que eu tô conseguindo acertar o timing, nos ciclos internos do mercado de cripto. Então a gente já comentou aqui sobre toda essa lógica que a gente está vendo de mercado. Então agora, posto que talvez no cenário macro a gente tenha um momento de baixa euforia, um momento de baixa especulação, naturalmente uma oportunidade, o que a gente pode esperar do mercado de cripto? E aqui eu fui estudar os ciclos internos do mercado de cripto, e até hoje o modelo que eu mais gosto de acompanhar os ciclos no mercado de cripto é justamente pelo modelo de preço e inovação proposto pela i16Z. Esse modelo já está, esse que já estuda ele, já faz 2 ciclos de mercado, cerca de 8 anos, e ele parte da ideia que o preço desperta uma alta de interesse
desperta a criação de novas ideias, a criação de novas ideias desperta novos projetos, novas estruturas, esses projetos são financiados, e aí em cima disso a gente tem um crescimento de todo o mercado. Então esse é um ciclo que eu acho mais interessante, é o ciclo que eu costumo analisar o mercado. Eu até vou aproveitar para puxar essa dúvida aqui do DeFi Guy, que ele perguntou sobre a correlação macro agora, se fatores endógenos como o halving do Bitcoin passam a ser menos relevantes. Eu particularmente acredito que cada vez mais o halving ele passa a ser menos relevante para o mercado de modo geral, desde impacto econômico, desde compreensão do mercado em relação a isso, mas junto com isso, a gente também tem um outro fator, que é o fator de que eu particularmente vejo que existem outras formas da gente explicar melhor o ciclo de mercado. Para mim, preço e inovação seria uma dessas fórmulas, mas definitivamente, se a gente tem um mercado que agora se comunica com o mercado tradicional, não serão só fatores endógenos ao mercado que vão fazer ele crescer. Se tudo tivesse lindo no mercado de cripto, se a gente tivesse uma super infraestrutura, se agora todas as coisas estivessem rodando super bem, provavelmente ele não teria se valorizando tanto quanto se valorizaria num cenário que o macro estivesse mais estável. Então, sim, é importante a gente continuar acompanhando o macro, mesmo quando ele se estabilizar, mesmo quando ele voltar nesse sentido. Mas, exposto esse ciclo, o que a gente tem que avaliar nesse ciclo para a gente saber que a gente vai ter uma alta de mercado? E mais do que isso, que setores a gente tem que olhar em cima desse ciclo? E aqui eu trouxe justamente a dinâmica desse ciclo. Percebam que a gente viu uma dinâmica relativamente não tão clara no primeiro ciclo de mercado de cripto, que foi o ciclo do próprio Bitcoin. A gente começa a ver uma dinâmica clara no segundo ciclo, que o primeiro ciclo foi responsável ali por criar ativos como Monero e Ethereum. A gente vê essa dinâmica ainda mais clara nesse último ciclo, quando a gente cria Polkadot, quando a gente cria grande parte da base de estruturas de DeFi, Near Protocol, Avalanche, entre outras coisas. E agora a gente volta a ver isso no nosso ciclo atual. Por que a gente vê essa dinâmica? Por que a gente olha para tudo isso? Porque basicamente a gente tem esse ciclo de aplicação e infraestrutura. Então, normalmente, a gente tem uma lógica que é o mercado não consegue acompanhar a infra, então as aplicações forçam o mercado a ter que reestruturar a infra, normalmente isso que gera os crashes do mercado de cripto. Percebam, por exemplo, o crash que a gente teve recentemente. Por que a gente não tem $1 trilhão em DeFi? Por que a gente não tem um mercado super estabelecido de NFT? Porque a gente não tem infraestrutura para suportar essa quantidade de usuários. A gente chega a patamares altíssimos de taxa, ou as principais redes que a gente está utilizando começam a quebrar. Foi, por exemplo, o caso da Solana. Então, posto que a gente não tem essa infraestrutura, é natural que a gente tenha esses crashes. E mais do que isso, todos os mercados de inovação funcionam assim. Por exemplo, o avião. O avião foi criado e só depois de cerca de 5, 10 anos criou-se o primeiro aeroporto. O mesmo vale para o Bitcoin. O Bitcoin foi criado, começou a rodar em 2009 e a gente só foi começar a criar a primeira corretora ali entre 2010 e 2011. Ou seja, primeiro a gente às vezes cria a aplicação, depois a gente cria a infraestrutura que gera essa aplicação. Então, esse talvez seja um dos racionais mais importantes que a gente precisa construir dentro da nossa dinâmica de análise de mercado. E foi assim que aconteceu com o cripto. Primeiro a gente criou a aplicação, depois a gente criou, por exemplo, carteiras, depois a gente criou corretoras, etc. E assim acontece até hoje. E aí, para mim, mantém essa dinâmica de ciclo de preço e inovação. E aí eu entro um pouco do que eu espero para 2024. Primeira coisa que eu espero uma evolução do mercado, porque o mercado recebeu um grande aporte de venture capital em 2021 e 2022. A gente bateu recorde nesse sentido. Então agora a gente está num período de maturação desse capital. Provavelmente as soluções que vão derivar dessas entradas de capital de venture capital vão aparecer nesses próximos meses, nesse próximo semestre de 23 e durante o ano de 24. Então essas soluções elas já estão sendo finalizadas e elas estão começando a serem introduzidas ao mercado. E aí aqui até uma pergunta, né, que eu vi que o pessoal estava perguntando, que a pessoa está perguntando, né, que se a gente tem como saber onde os VCs estão olhando. Então, tem sim. Normalmente tem dois lugares que eu gosto muito de estudar, que é o PitchBook, que esse é um mais geral para VC, vai ter VCs de tudo, quanto coisas do mundo, é um agregador de dados muito, muito extenso. Tem o Dove Metrics, que foi um agregador recentemente adquirido pela
pela Missary, que é muito bom, e o The Block. Se você pesquisar também The Block Research, você vai acabar achando essas segregações. Então, onde, por exemplo, eu extraí esse dado aqui mais recentemente. Então, só para quem estiver interessado, né, quem estiver acompanhando, eu acho legal explicar. Então, primeira coisa, a gente tem capital de VC. Segunda coisa, a gente vai ter o all-time high de desenvolvedores. Inclusive, agora a gente está com cerca de 27 mil desenvolvedores. O número de desenvolvedores da cripto continuou crescente. Esse é um estudo que a Electric Capital liberou. Então, é um outro ponto muito, muito importante. Só repetindo, quem quiser acompanhar, é Dove Metrics, The Block Research e PitchBook. São os 3 melhores portais para você acompanhar a questão de VCs. Se quiserem acompanhar desenvolvedores, Electric Capital é o melhor relatório que existe. Eles, inclusive, têm um dashboard em real time, enfim, mostrando diariamente a evolução da questão de desenvolvedores. Para mim, são os lugares mais legais para a gente acompanhar, tá bom? Para quem quiser, quem tiver interesse. E aí, aqui entra um ponto que eu vejo que a gente vai mudar provavelmente no ciclo de 24. A gente vai sair dessa dinâmica que o mercado ele vai ser voltado sempre para essa dinâmica mais financeira, e especialmente sempre voltado para criptonativo. Eu comentei esses dias que o mercado hoje de cripto, ele sempre foi voltado para criptonativos, e a gente vai entrar numa dinâmica de experiência do usuário. A gente vai entrar numa dinâmica da gente focar nisso. E talvez por isso que eu acredito que em 2024 é o grande ponto que a gente vira uma chavinha no mercado de cripto e a gente começa a pensar em cripto como uma tecnologia que ela vai moldar toda essa dinâmica, ela vai finalmente chegar no ponto, né, que a gente começa a pensar em mainstream. A gente pode realmente ver o mercado de cripto que hoje está entre 20 a 120 milhões de usuários, bater 1 bilhão de usuários nos próximos 8 anos. E provavelmente o ciclo que vai definir isso vai ser justamente o ciclo que a gente está se encaminhando agora. O ciclo que a gente vai começar a ter essa transição. Eu espero muito daqui a 2, 3 anos abrir uma live com vocês e comentar, galera, agora as aplicações do mundo real de cripto estão superando as aplicações apenas para criptonativos. Porque para mim, esse vai ser um dos momentos que eu vou ter mais certeza que a gente já confirmou a nossa narrativa de cripto. Esse é um dos dias que eu mais espero ver no mercado de cripto. E eu acredito que 24 vai ser um pouco do que eu espero para a gente acompanhar nessa linha. E aí, basicamente é isso, né? A gente segue muito saudável no mercado de cripto em termos de todas essas métricas, seja de preço, seja de interesse, seja de desenvolvedores, seja de projetos. Então, isso está caminhando muito bem. Mas beleza. Dado que, então, a gente está relativamente bem do ponto de vista interno do mercado de cripto, dado que a gente está com um mercado pouco especulativo por conta de vista do cenário macroeconômico, no que e por que a gente vai investir em alguma coisa. E aí aqui eu basicamente separei um pouco das minhas teses, tá? Aqui no que e por que eu estou investindo em algo. Então eu vou explicar aqui o que eu estou investindo, o que eu estou acompanhando e como eu estou fazendo isso, que eu acho que, enfim, nada mais justo, nada mais transparente com vocês nesse aspecto. Isso daqui é toda a minha carteira? Não. Tem outras aplicações, principalmente dApps, que eu não citei aqui, mas isso daqui é grande parte das minhas teses de infraestrutura e grande parte das minhas teses que tendem a ser aumentado ao longo do que a gente tiver de confirmação do que eu do que eu estou pensando como tese. Naturalmente, pessoal, se vocês ficarem com dúvida, né, em alguma dessas teses que eu vou passar, fiquem à vontade para perguntar. Primeira coisa que eu estou investindo, essa talvez seja a mais óbvia que todo mundo já estava esperando: roll-ups. O que são roll-ups? São estruturas de condensação de dados dentro da rede da Ethereum e que provavelmente vão se expandir para outras redes EVMs. A gente já tem, inclusive, iniciativa, por exemplo, entre a Avalanche e a Boba Network, que é um roll-up da rede da Ethereum, querendo também fazer estrutura de roll-up na Avalanche. A gente tem, por exemplo, iniciativas dentro do roadmap da Binance Smart Chain olhando para rollups. Então, tende a ser uma tecnologia que a gente vai olhar muito para isso. E aí eu vou fazer só a explicação básica de rollups. Eu acredito que a maior parte das pessoas que acompanham aqui o conteúdo já deve ter me visto falar alguma vez, mas só para quem ainda não entende, né, o conceito de rollups ficar bem fixado. O que é o rollup, né? O rollup é o seguinte: imaginem uma cidade. A gente tem uma cidade que tem 100 casas, e essa cidade, de 2016 para 2023, começou a se tornar extremamente relevante e começou a sofrer com especulação imobiliária. Então, essa cidade começou a vir muita gente, ela está na sua ocupação máxima, as casas estão extremamente caras e não tem como a gente, para a maioria das pessoas, morar nessa cidade. Como a gente
resolve esse problema. Basicamente, a gente derruba a casa e melhora o nosso aproveitamento da metragem quadrada dessa casa, que é justamente construindo prédios. Pô, o pessoal tá me zoando aí no chat, já me deram até recomendação médica, que isso. Faz parte. Não, cara, o São Paulo aqui tá puxado, tá frio. Mas enfim, voltando à explicação, mas basicamente, né, o que é um prédio? Um prédio são várias casas comprimidas, assim como um roll-up. São várias transações que se comprimem e se registram em um único espaço no Ethereum. Por que estou de olho em roll-up? Porque, para mim, é uma das teses mais fortes que a gente pode ter nos próximos ciclos. Primeiro, EIP 4484, no final desse trimestre. O que é essa IP? Essa IP vai mudar a forma que a gente registra dados dentro da rede do Ethereum e vai reduzir em 20 vezes o custo de rollup. O que isso significa? Basicamente, se hoje você paga $1 para interagir com o rollup, você vai pagar 5 centavos de dólar. Então a gente vai reduzir o custo de 20 vezes nos rollups, que são responsáveis por 90% do custo de operações dos rollups. Então a gente vai ter um super incentivo para que os rollups fiquem mais baratos e suportem mais transações e sejam mais interessantes. Segundo ponto, Dunking Shardings nos próximos 2 anos. Esse é um dos temas mais quentes que existem no mercado de cripto do ponto de vista técnico. Praticamente ninguém explica. Eu vou buscar, provavelmente a gente faz uma live, se vocês quiserem, me avisem, que a gente faz isso para vocês. Só deixarem no chat também se vocês têm interesse sobre isso. Mas, basicamente, é uma mudança na forma de registro de dados que vai reduzir em até 100 vezes o custo do rollup. Por fim, grande desenvolvimento acadêmico. Esse é um dos assuntos que mais está sendo estudado, pesquisado e investido pelo mercado de modo geral. Então, para mim, é um momento muito interessante. E aí o Claudio perguntou, né? Como você está vendo soluções de camada para esse ano? Cara, eu estou vendo as soluções de segunda camada como um momento muito interessante. E aí eu acho que vale a pena eu até fazer um comentário aqui, que, por exemplo, eu coloquei 4 ativos aqui, que são 4 dos ativos que eu estou mais acompanhando. Arbitrum, Polygon, ZK-Sync e Lia. E eu sei que muita gente vai falar, pô, mas Arbitrum é um ativo ruim. Arbitrum é um ativo que tem um tokenomics ruim. Não discordo. Arbitrum realmente tem um tokenomics praticamente inútil. É um dos piores tokenomics que a gente está vendo recentemente. Mas Arbitrum tem um time muito, muito consistente nesse aspecto. E outra coisa, o cripto não é só baseado em fundamentos. Infelizmente, cripto tem a sua variável especulativa. E quando eu penso que a gente está num momento que a gente está numa baixa do ponto de vista de especulação do mercado de modo geral, porque a gente está com baixa liquidez, eu teria uma pequena posição em Arbitrum, pensando do ponto de vista especulativo. Talvez aí seria ajustar como a gente vai fazer nesse sentido. Desculpe, Opa. mas eu não posso alterar. E aí talvez seria como a gente vai ajustar se a gente vai estar posicionado só em Arbitrum ou eventualmente eu tenho algumas aplicações ali dentro. Mas é importante a gente ter esse racional, que cripto tem essa variável especulativa, é importante a gente ter um pouco dessa sacada. Uma das dúvidas mais recorrentes quando a gente abre a live para falar sobre o roll-up, que é essa dúvida do Victor. Mas, cara, se a gente expandir roll-ups, etc., tudo vai ficar muito barato. E aí? Então, esse é o ponto. Imagina, novamente, vamos voltar para o exemplo da cidade. Vamos imaginar que na cidade, o resultado do governo, o governo no caso seria Ethereum, ele é baseado no IPTU no preço daquelas casas. E aí a Ethereum decide dar um incentivo de IPTU que ele vai reduzir em 20 vezes o custo. E aí entra a grande sacada aqui. Se o Ethereum está reduzindo 20 vezes o custo, quanto isso vai ser negativo? Isso vai ser negativo se a gente tiver 20 vezes, a gente não atingir 20 vezes mais transações. Se a gente passa de 20 vezes mais transações, volta a queimar mais ativo. E aí a gente só expande a usabilidade e constrói ainda mais alicerces que mantém aquilo e sai do caso de uso de apenas um criptonativo para algo ainda maior, para algo mainstream. E esse é o ponto. Eu acredito que a gente vai passar muito mais do que 20 vezes transações nessa questão dos rollups. A gente vai expandir, mas a gente ainda vai continuar consumindo ainda mais Ethereum. Então, esse é o que eu vejo de ponto mais interessante. Segunda dúvida que o pessoal perguntou aqui, cara, por que você excluiu Optimistic e StartNet? Cara, Optimistic é porque realmente eu acho o time da Optimistic muito pouco competente. E do ponto de vista de ativo, hoje é um ativo que eu não vejo tanto futuro em relação a time, em relação à usabilidade. StarkNet eu continuo acompanhando, não acho que vale a pena não acompanhar,
mas hoje é um case que eu acho um pouco mais fraco, justamente porque ele usou uma estrutura de rollups chamada estrutura de rollup Stark, que força você a criar uma nova linguagem de programação. E para você fazer um onboarding de novos usuários, isso se torna mais difícil, tá bom? Também o pessoal perguntou aqui, né, desses daqui, o que eu acho de cada um desses ativos aqui, né? Aqui, o Fábio Leite mandou essa pergunta. Vamos lá. Então, eu comentei de Arbitron, nesse sentido, e expliquei um pouco, né, justificativo do que eu tô vendo. Polygon, cara, Polygon, eu sempre falo, não enxerguem Polygon como um único caso de ZK Rollups, mas como um hub de casos de ZK Rollups. Eu até tô querendo fazer uma thread no Twitter explicando melhor isso. Polygon é uma grande holding com várias soluções de escalabilidade dentro da rede Ethereum, inclusive não se restringindo a soluções só EVM do padrão do Ethereum, mas criando outros modelos, como, por exemplo, o que eles estão fazendo na Polygon Mind. Para mim, é um dos cases mais interessantes, e o próprio time já falou que o token Polygon vai estar presente em todo o seu ecossistema. ZK Sync, para mim, eu acho que é um case assim, que ele necessariamente ele vai precisar de um token tanto de utilidade quanto de governança. O token faz parte, tá, pessoal, de toda a dinâmica que a gente vai ter dentro da ZK Sync. Então, eu acho que a gente vai ter airdrop de token da ZK Sync, vale a pena estar interagindo na solução nesse sentido. E por fim, Lia. Por que Lia? Porque eu acho que também é uma das soluções mais legais que a gente tem no mercado. É uma solução que ela tem uma capacidade de capilaridade muito grande, porque ela está sendo desenvolvida pela Consensus e vai estar sempre ali implementada na MetaMask, que é a maior carteira hoje de uso para criptonativos. Outras soluções que valem a pena a gente citar aqui. Tem a Taiko também, que é um outro rollup que tem potencial para airdrops, e tem a Scroll, que é um outro case que também tem potencial para airdrop. Talvez o Scroll seja o case mais estruturado, que, enfim, funciona melhor e que as pessoas menos conversam, enfim, essa relação. Não é o melhor case, tá? Mas é um dos cases mais bem estruturados que as pessoas falam muito pouco, porque não tem um marketing tão agressivo, mas que também é uma solução que potencialmente deve ter algum airdrop, e eu acho que vale a pena vocês estudarem aqui. E também tem a Base da Coinbase, que eu acho que é uma outra solução desenvolvida em cima da Optimism, que vale a pena ser acompanhado, vale a pena se estudar. Pessoal perguntando hoje em relação aos rollups, o que eu vejo de maior inovação. Hoje, cara, são as soluções da Polygon e as soluções da Lia. Para mim, são duas das soluções que mais têm entregado resultado em cima disso. E aí aqui o DeFi Guy faz uma pergunta que eu acho muito legal, que é, Orlando, mas qual seria o risco regulatório dada a centralização dos sequenciadores e a baixa utilidade dos tokens? Pergunta perfeita. Sequenciadores vai ser um risco sim em rollups, por isso que a gente não pode ter uma carteira, enfim, é um setor de risco naturalmente, é um setor que ele está sendo validado ainda. Hoje, a maior parte dos rollups ele funciona apenas com um único validador, apesar dos saldos ali, caso aconteça alguma coisa, eles vão, por conta deles estarem distribuídos com a segurança do Ethereum, você não vai perder provavelmente a grana, mas eventualmente pode ser que a solução em si seja censurada e pare de funcionar, apesar de eu achar uma probabilidade baixa, mas é um risco ser considerável. E sobre a baixa utilidade, eu acho que a gente vai construir utilidade ao longo do ciclo. O ponto é que, como a gente está no momento de baixíssima especulação, eventualmente vale a pena posicionar em alguns cases de forma pequena, que não tem um tokenomics tão claro, uma utilidade tão clara no token, surfar essa especulação e depois sair no momento que o mercado começar a desaquecer. Então, acho que também tem um pouco dessa lógica, tem um pouco dessa malandragem, e eventualmente até mesmo interagir nessas soluções para pegar drops e poder ficar posicionado a custo zero. Então, acho que é um pouco da forma que eu estou pensando e lidando com essa dinâmica, tá bom? DeFi Guy. Pessoal falando aqui que entrou para dar o like, que concorda. Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. O pessoal comentando aqui só Ether tem tokenomics. Eu tenho a concordar em partes com isso. Acho que grande parte do mercado realmente falha muito em tokenomics. A gente ainda tem uma vertente especulativa muito grande. E o pessoal perguntando da Base, Coinbase, também acho que é um ponto muito, muito importante que a gente tem que estar de olho aqui. Thiago Vilela aqui, pô, participando, falando na documentação oficial da ZK5, pô, excelente contribuição aqui. Pô, tô feliz que estou vendo uma galera que eu conheço que é brother aqui. Mas bora lá. Segundo setor que eu tô olhando, Data Viability, porque senão essa live vai ficar de mais de 1h30 e a galera vai começar a brigar comigo. O que a gente tem em Data Viability que eu acho interessante? Celestia, Aging Layer e Avail, que é o spin-off da Polygon, né? Tinha Polygon Avail, o time da Polygon recentemente saiu, né? O time da Polygon Avail saiu e criou a Avail. Por quê? Primeiro, são essenciais para o desenvolvimento de rollups e para
toda a comunicação de estruturas de execução. Se a gente está enxergando um mundo que vai ter a modularização da blockchain, a gente vai precisar dessas estruturas. Farão uma parte fundamental farão uma parte fundamental de toda a estrutura de Dunkin' Shardings, principalmente para a gente falar em relação à comunicação de dados, para a gente falar da própria estrutura de MEV, provavelmente vão fazer parte dessa estrutura, e fazem parte do novo formato de blockchain. Então, esses são 3 pontos que eu vejo fundamentais. Cases que estão aqui fazendo um pouco dessa estrutura. Celestia, Aging Layer, apesar de ser uma estrutura de restaking, ele acaba usando alguns conceitos de data viability, então acho que acaba se encaixando aqui. E a Veil da Polygon. Hoje, esses cases não tem token ainda, vale a pena interagir com o ecossistema, vale a pena utilizar essas soluções, vale a pena acompanhar essa dinâmica para a gente conseguir aproveitar isso. Só respondendo uma outra dúvida aqui, a dúvida do Romero, que foi, ele falou, ou do Diego Romero, que ele perguntou por que eu condenei a Optimistic se a base é construída em cima dela. A questão é que, beleza, a base é construída em cima dela, talvez essa saída que a Optimistic está fazendo, de pensar em Layer 3 com aplicações mais específicas, pode ser uma mudança, mas aí o time da base que está coordenando toda a estrutura e a Coinbase que está pensando principalmente na parte de distribuição e na parte comercial. Para mim, a grande falha que eu vejo hoje na Optimistic é realmente a dinâmica comercial do time, a dinâmica de gestão do time. Por isso que eu não acho uma solução tão interessante, apesar de não ser uma solução que é boa do ponto de vista técnico. Não é boa do ponto de vista de gestão. E aí, quando você muda quem está gerindo, aí você começa a ter uma outra perspectiva. Entendeu? Beleza, vamos seguir lá. Segundo setor, então, Data Viability. Terceiro setor que eu quero comentar aqui com vocês, Layer 0. Mas eu quero chamar agora de protocolos de mensageria. Não acho que seja legal a gente ficar fazendo essas distinções de Layer 1, Layer 2, porque a gente não tem nada tão claro. Eu acho que, para mim, o melhor termo que a gente pode significar tudo isso é Layer 0, protocolo de mensageria. Nesse sentido, por que eu acredito nisso? Porque a gente tem um mundo que potencialmente vai ser multi-chain, a gente vai ter a necessidade de comunicações públicas e privadas, especialmente com o avanço dos CDBCs. A gente vai ter a realidade de blockchains privadas e a gente vai precisar comunicar nesses dois mundos. E por fim, as pontes hoje são o elo fraco do mercado de cripto. As pontes hoje são um ponto ali de falha desse mercado. Então, é onde que eu vejo que tem muita oportunidade. Quais são os 3 cases que eu estou acompanhando nesse sentido? Layer 0, potencialmente vai ter um airdrop, teve um investimento muito grande de VC, então vale a pena em utilizar soluções white label que eles desenvolveram, vale a pena acompanhar o case, porque tem uma chance muito grande de ter airdrop. Zeta Chain também está em modelo de testnet, também tem um potencial muito grande de ter airdrop, também teve uma mesma dinâmica de investimento de Layer 0 de diversos outros casos que teve airdrop por conta ali da busca de liquidez de VCs. E por fim, Chainlink, através do CCIP. Aí é um outro case que eu também acho que tem um potencial muito grande. É um case que sabe muito bem fazer toda essa dinâmica de comunicação. Então seria ali os 3 cases que eu gastaria tempo. Acho que, novamente, vale a pena. Igual comentei com o Scroll, com o Lia, com o ZK Sync, Layer 0 e Zeta Chain tem um potencial muito grande de rolar drop. E aí é uma oportunidade de vocês interagirem com essas soluções que ainda estão em testnet, praticamente não gastarem dinheiro e, com isso, terem o potencial de receber ali, às vezes, $500 mil na sua carteira, e com isso já está posicionado nesse case. O mesmo vale, inclusive, também para a Celestia, que é outro case que ainda não tem token, a Veil, que não tem token. Então percebam ali como a gente tem oportunidades legais se a gente continuar estudando, engajando, acompanhando essas comunidades. Se eu estivesse na pele de vocês, entrem no Discord, acompanhe as inovações, interage com as soluções, que a probabilidade de dar bom é alta, e sei lá, talvez daqui a 6 meses, um ano, a galera vai mandar mensagem agradecendo, pô, você mostrou esse case, mostrou aquele case, e felizmente eu consegui interagir e ganhar algum dinheiro com isso, assim como, por exemplo, aconteceu com o Arbitrum, com o Optimistic. Então, realmente, eu acho que vale a pena. Seguindo aqui, para nossa quarta e tese final aqui, Layer 1, ou camadas de registro. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês que a gente precisa ter contrateses. Então, para mim, esse é o ponto mais fundamental daqui dessa análise. Não adianta a gente só ir para a tese com maior probabilidade no mercado. A gente precisa estar exposto em outras teses. E isso, para mim, é um dos pontos que eu gosto
de trazer divisão aqui para vocês, que é o seguinte. A Ethereum, ela definiu um caminho muito claro de escalabilidade, que é o caminho de rollups. Se o rollup for a solução para os problemas da Ethereum, beleza. Tudo isso que eu citei aqui, daqui para tirando o Layer 0, protocolo de mensagerias, Data Availability e o rollup, os caras vão explodir. E Ethereum em si vai explodir. Agora, se a solução final de escalabilidade de cripto daqui a 5, 10 anos a gente perceber que não vai ser só rollups, vale a pena estar posicionado em outros cases que estão buscando outras escalabilidades diferentes. E aqui eu deixei 3 cases que fazem coisas relativamente parecidas em relação à escalabilidade, que é a NEAR, que vai para um caminho de fragmentação, a Polkadot, que vai fragmentação, no caso, para estruturas de sharding, a Polkadot, que vai para um caminho, né, de fractais de escalabilidade, e a Evemos, que é uma outra solução que eu acho que vale muito a pena acompanhar, que é uma estrutura mais de adaptação de VMs, e, enfim, que traz ali uma possível comunicação com o ecossistema da Cosmos. Para mim, a gente ainda pode ter o cenário de AppChains, a gente pode ter essa dinâmica. E é aqui eu acho que é legal da gente responder outra dúvida aqui do Diego, que é, acredito também em Layer 0, mas você não acredita que isso seria uma narrativa para um próximo ciclo? Vejo o autofinanciamento desses tokens nesse ciclo de Layer 2 e nas estruturas, né, descentralizadas de staking. Então, acho válido a visão que você está trazendo, cara, mas eu acho que a gente precisa ter uma carteira diversificada em relação a teses. E a gente ficar só se prendendo a tese principal do mercado pode dar errado caso essa tese principal não se concretize. Outra dúvida, por que não adicionei Cosmos? Cara, porque hoje o token Atom ele ainda não conseguiu se consolidar como um token ali de segurança da rede, não consegue capturar o crescimento do Cosmos Hub. Então isso para mim é um ponto negativo. Um outro ponto, eu acho que até vale um parênteses aqui, que é em relação a Polkadot. Polkadot, apesar de ser um case que eu vejo muito potencial, eu tenho percebido que a política de tokenomics da Polkadot tem sido ruim, de modo geral. As paratinhas não capturaram tanto valor quanto se era imaginado, provavelmente pelo desenho, quando a gente teve no bear market. E hoje os usuários, eles estão pagando, eles, apesar de terem taxas baratas e uma solução boa na Polkadot, eles estão pagando o custo disso através da inflação daquele ecossistema. E assim, para mim, isso até pode ser uma das contradécias fortes para Polkadot. Talvez seria um dos motivos que eu até tomaria um pouquinho de cuidado no excesso de exposição em Polkadot. Então, acho que até vale mesmo uma parte da reflexão que eu estou fazendo para a questão de Atom, estou fazendo nesses pontos. Pessoal perguntando sobre plataformas de derivativos, eu acho uma tese legal, mas eu acho uma tese mais arriscada do ponto de vista regulatório. Por isso que hoje eu estou focando na parte de infraestrutura, tá? Até justificando porque a gente deu esse direcionamento. Acho que infraestrutura é a tese mais clara para o próximo ciclo de alta do mercado. E aí, seguindo aqui, eu só quero compartilhar uma visão de como eu acredito que vai ser o mercado de cripto. Eu acho que o mercado de cripto vai ser um mercado multi-chain, ele vai ser um mercado que vai se comunicar com diversas soluções e ele vai ser parecido com essa ideia aqui, que a gente vai ter conexão, a gente vai precisar de estrutura de mensageria, a gente vai ter camadas de execução e basicamente a gente cada vez vai fragmentar mais a blockchain. Então, para mim, essas são as minhas teses centrais em relação a tudo do mercado de cripto e é um pouco do que eu estou investindo. Então, deixa eu até deixar fácil aqui para vocês. Setores que eu mais estou de olho: Rollups, Data Availability, Layer 0 e Layer 1. Expliquei um pouco aí sobre cada um deles. Naturalmente, se vocês acharem legal, deixem nos comentários. Eu posso fazer um Crypto Vision sobre cada um desses setores e entrar no detalhe de cada um desses pontos. Se vocês acharem maneiro, já deixem nos comentários que vocês querem isso, que eu já deixo programado para as próximas lives. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. A pessoa perguntando sobre a tese de blockchain monolíticas. Cara, eu acho que a tese de blockchains monolíticas perdeu bastante força. Talvez pensar em blockchain monolítica vinculada a uma blockchain de registro pode fazer sentido. Eu vi muito a galera puxando um pouco nessa linha para Solana, etc. Então, eu ainda estou refletindo um pouco sobre isso. Atualmente, eu estou um pouco mais pessimista em relação à tese de blockchain monolítica, mas eu quero estudar um pouquinho mais para, enfim, cravar a opinião. E aqui, calma, que o pessoal já está falando que curtiu o conteúdo. Calma que eu queria trazer ainda uma outra última reflexão, que é sobre sobreviver ao ciclo de mercado. E para isso, eu queria trazer esse trechinho aqui, não vou ler ele todo na íntegra, mas vou trazer uma reflexão de forma mais resumida dele, que é um trecho de um dos fundadores da Coinbase sobre ciclo de mercado de cripto. Eu acho que isso aqui eu quero preparar vocês do ponto de vista psicológico, porque particularmente no último ciclo de mercado, eu não era uma pessoa que estava preparada
para, enfim, lidar com toda a dinâmica do ciclo de mercado. Cara, os ciclos de mercado, eles são extremamente traiçoeiros. Quando você começa a olhar para o mercado numa dinâmica no mercado de baixo, você provavelmente vai estar desestimulado e você provavelmente não vai acreditar quando o mercado subir, quando as coisas começarem a crescer e darem muito certo. É natural, porque a gente se acostuma um pouco com padrões e o mercado de cripto ele tem essa ruptura de padrões muito, muito significativa. Então, primeiro ponto, entendo. Esse momento que a gente está vivendo de ciclo de baixo de mercado é um momento passageiro. A gente vai voltar a ter os momentos de extrema euforia. A grande questão que acaba matando os investidores é eles começarem a projetar as coisas baseadas só no que eles estão vivendo no passado. Então, não projetem o resultado das suas carteiras e o futuro das suas carteiras, e até mesmo o tempo que vocês estão dispostos a dedicar a olhar para o mercado de cripto no resultado dos últimos 2 anos, que foi um resultado extremamente negativo, que o mercado praticamente não cresceu do ponto de vista de preço. Assim como, quando a gente estiver no bull market, uma hora eu vou estar fazendo uma live com vocês falando, galera, calma, talvez agora a gente vai ter que repensar um pouco, talvez agora o mercado de cripto está muito especulativo. Também não projetem o crescimento, o resultado das suas carteiras em relação a isso. Para a gente ter um bom resultado, além de, enfim, ter análise do ponto de vista de estrutura de mercado, ter análise do ponto de vista de ciclo de mercado, a gente também tem que manter um psicológico muito bom e saber ter ações assertivas do ponto de vista de time de mercado. Esses, para mim, são os pontos mais essenciais que a gente precisa refletir. Agora, deixa eu responder algumas dúvidas aqui do pessoal. Pessoal perguntando sobre recomendação de ciclo de leitura. Eu gosto muito dos textos da A16Z para ciclos de mercado de cripto, eu acho que vale muito a pena. E se vocês quiserem, Market Cycles, eu acho que é do Howard Marks, para mim, é um dos melhores livros que a gente pode ter de modo geral, tá? De ciclos de modo geral. Mas se vocês quiserem, eu também posso trazer uma aula sobre isso. Mas Howard Marks, se você quiser entender ciclos em geral de mercado, e para mercados específicos de cripto, eu acho que os textos da Paradigm da A16Z são muito, muito complementares. O pessoal falando aqui que sobre próximos fenômenos da Availability Layer 0, acho que tem um pouco nessa linha. O pessoal perguntando sobre regulamentação. Acredito que a regulamentação, especificamente nos Estados Unidos, a gente vai ter duas dinâmicas, tá, pessoal? A gente vai ter a dinâmica durante o governo Biden e pós-governo Biden. Eu acho que depois que a gente mudar essa administração daqui a um ano, a gente vai mudar muito da visão que os Estados Unidos têm sobre cripto. Acho que essa administração Biden sofreu muito com toda essa dinâmica, especialmente com o escândalo da FTX, e por isso que eles têm essa postura mais negativa em relação a cripto. Então, eu teria um pouco mais de calma, eu teria um pouco mais de fé que as coisas podem eventualmente ficarem melhores nesse sentido, tá bom? Não tenham esse medo, esse receio todo em relação à regulação dos Estados Unidos, acho que muda um pouquinho. Pessoal perguntando sobre airdrop aqui também. Se vocês quiserem, eu posso eventualmente lançar algumas threads, algumas coisas sobre airdrop. Vale a pena acompanhar ali no Twitter e nos outros lugares. Deixa eu só favoritar aqui umas perguntas enquanto isso. Mas o pessoal falando sobre uma eventual aula de airdrops. Mas deixa eu passar uma recomendação logo de cara aqui para vocês, que é um perfil que eu gosto bastante, que quando eu estudo airdrop eu acabo parando nele quase que sempre, que é esse daqui, ó, pessoal. Se vocês quiserem estudar um pouco sobre airdrop, espero ajudar vocês a ganharem algum dinheiro com airdrops. Esse perfil aqui do Olímpio Cripto. Ele traz bastante estratégia de airdrop de tokens, por exemplo, a Engine Layer. Ele está explicando sobre testnet, como aproveitar. Ele sempre vai trazer algumas estratégias bem legais e eu vi muita gente se dar bem nesse sentido. Outra dica aí, quem quiser acompanhar também, tem o meu perfil Orlando Crypto. Esse arroba vale para todas as redes sociais. Então, quem quiser me seguir aí no Twitter, além de avisar sobre as lives, também fiz algumas threads mais profundas sobre o mercado. Então, quem quiser acompanhar, fica aí a dica, que, enfim, tá bem legal. Pessoal perguntando sobre a Counter Abstraction. Sim, acho que vai ser uma das grandes inovações do mercado, mas eu acho que isso é um assunto para um próximo ciclo, não para esse ciclo. Em relação a Lido, é um dos poucos dApps que estão na minha carteira, junto com o Uni, com a Aave. Então, acho que é um dApp legal, é um dApp que vale a pena. Pessoal perguntando sobre como estudar as melhores criptos. Cara, se eu posso dar uma dica, foca em uma temática mais específica do mercado cripto, se aprofunda nela, que normalmente é onde vai te dar o resultado. Galera comentando de how the market ser legal, né? Ser sensacional. Gosto bastante. XMX, eu acho que eu já cheguei a comentar um pouco, né? Eu não gosto tanto ainda de dApps de derivativos. Acho que tem um pouquinho de risco nesse sentido. Caraca,
Tem bastante pergunta aqui. Peraí, deixa eu me encontrar aqui. Pessoal perguntando sobre TVL. Galera, eu acho que assim, os TVLs hoje, das principais soluções, são sujos, tá? Tem muita especulação em relação ao airdrop, ainda vai ter muita fuga e movimentação de liquidez. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. O pessoal perguntando da gota, cara, eu não consegui criar gota hoje. Eu realmente quero ainda criar, eu ainda vou fazer gotas aqui no canal. Tava trocando ideia com o João, com o Razin, mas eu não consegui criar, então vou ficar devendo a gota de hoje para vocês. O pessoal perguntando sobre a aula de Reddit, de Red. Cara, com certeza a gente vai ter. Eu quero ver se eu faço pelo menos uma sequência ali nos stories. E aqui, deixa eu ver que eu selecionei algumas dúvidas. O pessoal perguntando sobre ZK Sim, se tem potencial de valorizar. Acho que tem. Fator especulativo. Galera querendo saber quando eu vou lançar outras coisas. Calma, pessoal. A gente provavelmente ainda vai ter muita novidade aqui no canal. Inclusive, a próxima coisa que eu quero lançar aqui para vocês é a nossa newsletter. Queria falar para vocês que a gente vai ter newsletter aqui no canal. Provavelmente até sexta sai a primeira edição. Eu só não vou divulgar hoje o link porque eu ainda não terminei de habilitar todas as questões para captura de lead. Mas fiquem de olho que no Instagram, no Twitter, que a gente vai ter a newsletter do canal. Acho que até tem aqui na descrição, se vocês quiserem se inscrever agora. Mas tem uma pequena probabilidade que eu acho que a gente tem um limite, eu acho que de 100, 200 leads no plano atual. Eu preciso contratar um plano novo para ter 1000 leads. E aí, enfim, compactar todo mundo para receber disparo de e-mails, etc. Acho que a gente só tem, acho que 100 e-mails agora, mas enfim, se alguém quiser, tá no link da descrição já de newsletter, mas eu divulgo mais fortemente nas próximas semanas. E enfim, acho que de modo geral é isso. Eu queria aproveitar esses últimos minutos, já que a gente já passou dar 1 hora de live. Primeiro, para agradecer a todo mundo, cara. Tô feliz pra caramba. A gente, pô, é surreal. Enfim, engajamento, tudo de vocês. É muito bom fazer uma live com mais de 300 pessoas. É a minha primeira live, uma live solo. Cara, eu tava extremamente ansioso para fazer essa live aqui para vocês. De verdade, é muito estranho, enfim, gerir uma live sozinho. Tô aprendendo. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham gostado da análise. Não esqueçam de deixar aí o like no vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, isso ajuda bastante nesse retorno meu. Quem quiser acompanhar no Twitter, no Instagram, em qualquer outro lugar, mesmo @OrlandoOnCrypto, vamos ter newsletter, prometo para vocês. A gente ainda, enfim, vai ter novidades em termos de produto, prometo para vocês de verdade que eu vou buscar fazer isso para vocês. Sexta-feira vai ter o primeiro Crypto Thesis com o Casta, então o Casta também vai estar aqui no canal direto para a gente discutir. Vai ter vídeo gravado. Prometo trazer aula de head, de roll-ups, enfim. Prometo que tudo os temas que a gente abordou aqui, a gente vai trazer. Peço desculpas se eu tô demorando em responder a galera no Instagram, nas outras coisas, porque, cara, realmente eu não esperava, enfim, toda essa dinâmica, tudo isso com a galera, assim, toda essa animação, tipo, pra mim tá sendo uma honra. Enfim, quero de verdade, do fundo do meu coração, agradecer aí as 278 pessoas que estão aqui ao vivo agora. Vocês não fazem ideia de como vocês me ajudam. E para mim é um sonho poder ensinar cripto para vocês, é um sonho poder ensinar uma coisa que eu acredito tanto e que, enfim, já mudou minha história e eu sinceramente espero ajudar a ensinar um pouquinho para vocês e mudar a história de vocês em cripto nesse sentido. Enfim, pessoal, muito obrigado de verdade, de coração, por todo mundo que acompanhou essa primeira live. Espero que essa seja a primeira de muitas. Prometo que o Orlando Crypto vai ser uma coisa que o propósito dele de ensinar vocês sobre cripto, ele é acima de qualquer ponto comercial. E por isso, enfim, que é um projeto solo meu, um projeto que eu quero dedicar ele para eu ter a certeza que eu sempre vou poder estar produzindo conteúdo com vocês e naturalmente não vou abrir mão nesse sentido de poder continuar sempre estar produzindo conteúdo com vocês. Muito obrigado a todo mundo, pessoal. Boa noite, espero que vocês tenham curtido a live. Um abraço e até logo.